Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo Jeremias 27 apresenta uma mensagem profética transmitida por meio de um símbolo contundente, o jugo colocado sobre o profeta. Seus versículos anunciam a soberania de Deus ao estabelecer o domínio da Babilônia sobre as nações, chamando reis e povos à submissão como parte de seu plano. É um texto que enfatiza a obediência, discernimento e a necessidade de reconhecer a autoridade divina mesmo em tempos de humilhação e disciplina. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Jeremias 27 do livro de Jeremias da Bíblia. Submissão ao rei da Babilônia. No início do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor. 2 Assim me ordenou o Senhor: faça para você um jugo com cordas e madeira e ponha-o sobre o pescoço. 3 Depois mande uma mensagem aos reis de Edom, de Moabe, de Amon, de Tiro e de Sidom, por meio dos embaixadores que vieram a Jerusalém para ver Zedequias, rei de Judá. 4 Esta é a mensagem que deverão transmitir aos seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. 5 Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com meu grande poder e com meu braço estendido, e eu a dou a quem eu quiser. 6 Agora, sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. 7 Todas as nações estarão sujeitas a ele, a seu filho e a seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por reis poderosos. 8 Se, porém, alguma nação ou reino não se sujeitar a Nabucodonosor, rei da Babilônia, nem colocar o pescoço sob o seu jugo, eu castigarei aquela nação com a guerra, a fome e a peste, declara o Senhor, e por meio dele eu a destruirei completamente. 9 Não ouçam os seus profetas, os seus adivinhos, os seus intérpretes de sonhos, os seus médiuns e os seus feiticeiros, os quais dizem a vocês que não se sujeitem ao rei da Babilônia. 10 Porque suas profecias são mentiras e os levarão para longe de sua terra. Eu banirei vocês, e vocês perecerão. 11 Mas, se alguma nação colocar o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e a ele se sujeitar, então deixarei aquela nação permanecer na sua própria terra para cultivá-la e nela viver, declara o Senhor. 12 Entreguei a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá, dizendo-lhe: coloquem o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, sujeitem-se a ele e ao seu povo, e vocês viverão. 13 Por que razão você e o seu povo morreriam pela guerra, pela fome e pela peste, com as quais o Senhor ameaça a nação que não se sujeitar ao rei da Babilônia? 14 Não deem atenção às palavras dos profetas que dizem que vocês não devem sujeitar-se ao rei da Babilônia. Estão profetizando mentiras. 15 Eu não os enviei, declara o Senhor. Eles profetizam mentiras em meu nome. Por isso, eu banirei vocês, e vocês perecerão juntamente com os profetas que estão profetizando a vocês. 16 Então eu disse aos sacerdotes e a todo este povo: assim diz o Senhor: não ouçam os seus profetas que dizem que em breve os utensílios do templo do Senhor serão trazidos de volta da Babilônia. Eles estão profetizando mentiras. 17 Não os ouçam. Sujeitem-se ao rei da Babilônia, e vocês viverão. Por que deveria esta cidade ficar em ruínas? 18 Se eles são profetas e têm a palavra do Senhor, que implorem ao Senhor dos Exércitos, pedindo que os utensílios que restam no templo do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. 19 Porque assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas, do tanque, dos suportes e dos outros utensílios que foram deixados nesta cidade.
20 os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou consigo de Jerusalém para a Babilônia, quando exilou Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, com os nobres de Judá e de Jerusalém. 21 Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, acerca dos utensílios que restaram no templo do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém. 22 serão levados para a Babilônia e ali ficarão até o dia em que eu os quiser buscar, declara o Senhor. Então os trarei de volta e os restabelecerei neste lugar. Análise textual. A seguir está uma explicação didática e organizada de Jeremias 27, com foco na mensagem central, no significado espiritual e, ao final, nas ligações claras com o Novo Testamento para facilitar a compreensão. Contexto histórico de Jeremias 27. Jeremias 27 se passa durante o reinado de Zedequias, último rei de Judá, pouco antes da destruição final de Jerusalém, 586 a.C. A Babilônia, liderada por Nabucodonosor, já dominava a região. Havia conspirações políticas e religiosas para se rebelar contra a Babilônia. Muitos falsos profetas prometiam libertação rápida e vitória. Deus, porém, envia Jeremias com uma mensagem contrária ao que o povo queria ouvir. Primeiro, o sinal do jugo, versículos 1-3. Deus manda Jeremias fazer um jugo de madeira, colocá-lo sobre o próprio pescoço, usá-lo como sinal visual para Judá e outras nações. Significado do jugo. O jugo simboliza submissão, domínio e autoridade. Deus estava ensinando que a submissão à Babilônia fazia parte do juízo divino naquele momento. Não era fraqueza política, mas obediência espiritual. Segundo, Deus é soberano sobre as nações, versículos 4-7. Deus afirma algo fundamental. Ele criou a terra, os homens e os animais. Ele entrega o poder a quem quiser. Nabucodonosor é chamado de meu servo. Isso não significa que Nabucodonosor fosse justo, mas que Deus estava usando a Babilônia como instrumento de disciplina. Mensagem-chave. Deus continua no controle, mesmo quando governações ímpias estão no poder. Terceiro, resistir traria destruição, versículos 8-11. Deus deixa claro: quem resistisse ao jugo da Babilônia sofreria guerra, fome, peste. Quem se submetesse permaneceria vivo, continuaria trabalhando em sua terra. Aqui está um princípio difícil, mas essencial. Às vezes, a obediência a Deus exige aceitar circunstâncias que não gostamos. Quarto, o perigo dos falsos profetas, versículos 9-10, 14-16. Jeremias alerta contra líderes religiosos que diziam: vocês não serão dominados. Os utensílios do templo voltarão logo. Deus não permitirá isso. Deus responde com firmeza: eu não os enviei. Falsos profetas dizem o que agrada, prometem soluções rápidas, levam o povo à destruição. Quinto, a advertência direta a Zedequias e aos sacerdotes, versículos 12-18. Jeremias fala claramente ao rei e ao povo: submeter-se igual viver, resistir igual morrer. A cidade não seria poupada pela religiosidade. Sobre os utensílios do templo, Deus diz que também seriam levados. Só retornariam no tempo determinado por ele. Isso corrige uma falsa crença. Objetos sagrados não substituem obediência verdadeira. Sexto, promessa futura, versículo 22. Apesar do juízo, o capítulo termina com esperança. Os utensílios seriam levados à Babilônia, mas Deus os traria de volta, no tempo certo, segundo a vontade divina. O juízo não era o fim definitivo, mas disciplina com propósito. Sétimo, mensagem central de Jeremias 27. Este capítulo ensina que 1. Deus é soberano sobre governos e nações. 2. Nem toda submissão é derrota espiritual. 3. Resistir à vontade de Deus gera sofrimento maior. 4. Falsas mensagens religiosas podem ser perigosas. 5. O tempo de Deus é diferente do desejo humano. Em resumo, submeter-se à vontade de Deus,
mesmo quando dói, é o caminho da vida. Ligações com o Novo Testamento. Jeremias 27 tem ligações importantes e diretas com o Novo Testamento. Primeira, submissão às autoridades. No Novo Testamento, os apóstolos ensinam: toda autoridade existe porque Deus permite. A submissão civil faz parte da ordem divina. Jeremias 27 antecipa esse princípio. Deus pode usar governos humanos para cumprir seus propósitos. Segunda, o jugo e Jesus. Jesus usa a mesma imagem do jugo, mas com um sentido redentor. O jugo de Jesus não oprime. Ele conduz ao descanso. Comparação importante. Jeremias, jugo de disciplina. Jesus, jugo de salvação. Ambos ensinam submissão, mas com propósitos distintos. Terceira, falsos profetas. Jesus e os apóstolos alertam: nem todo discurso religioso vem de Deus. Muitos prometem paz onde não há. Jeremias 27 é um exemplo clássico desse alerta. Quarta, esperança após o juízo. No Novo Testamento, o sofrimento não é a palavra final. A restauração vem no tempo de Deus. Assim como os utensílios retornariam, Deus restaura aquilo que Ele mesmo disciplina. Aplicação prática para hoje. Jeremias 27 nos leva a refletir: tenho aceitado a vontade de Deus ou lutado contra ela? Prefiro mensagens agradáveis ou a verdade? Consigo confiar em Deus mesmo em tempos difíceis? A lição final é clara. A verdadeira fé não ignora a realidade, ela confia em Deus dentro dela. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!